Muito boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, as ovelhas, a todas a nação a qual Deus cuja é o Senhor, na face dessa terra, em nome de Jesus. Estou passando aqui para deixar para a meditação do rebanho de Cristo Jesus, nessa terra de vivente, uma mensagem para edificação e o fortalecimento dos nossos ministérios, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou dividir essa mensagem, o Senhor me deu ela agora, louvado seja o nome do Senhor, e vou dividir ela em três partes. A primeira parte, louvado seja o nome do Senhor, vamos estar falando de santidade para com Deus. A segunda parte, vamos falando de algo que Deus nos afirma, da profanidade que está no meio do Evangelho. E a terceira parte, a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte, o Senhor nos conduz na santidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ele nos fala que nós somos a imagem e a semelhança dele. O Senhor nos fala que nós somos a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando de santidade, não tem um texto melhor, louvado seja Deus, né, do que está escrito lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 13, né, que seremos nós perfeitos igualmente a Deus. Há alguém que não concorda, né, e hoje prega dentro das igrejas que, né, ninguém na face da terra, né, é perfeito, ninguém vai alcançar a perfeição, mas o que eu acho, esse é o que eu vejo dentro da palavra, que Deus, quando ele diz, creia em mim como está escrito, lá em João 7,38 e em João 5,39 ele diz que eu e você tem que examinar as escrituras que dela testificam dele. Nesse caso eu fico com Deus, eu fico com as escrituras, porque ele fala que perfeitos somos nós, assim como o Senhor, teu Deus. Se o Senhor nos afirma isso, louvado seja Deus, é porque o Senhor, ele tem já a garantia selada que existe sim homens de bem na face dessa terra que alcançariam, louvado seja o nome do Senhor, a sua santidade e imperfeição. E muitos patriarcas da nossa vida nós vemos como ficou para trás. Elias, louvado seja o nome do Senhor, ele orava, o fogo caía. Ele não desafiou, mas ali ele impôs a sua fé, louvado seja Deus. E aí o primeiro, digamos assim, fragmentos de Deus na terra, da perfeição de Deus na terra, que só Deus tem o poder, né? E como o poder de Deus estava sobre esse homem, é o meu raciocínio para com a palavra de Deus, que ele foi alcançado e abrangido pela perfeição de Deus. Os demais, Abraão, em fidelidade, em temor a Deus, assim como Deus, louvado seja o nome do Senhor, é fiel. Nós, a palavra diz que podemos ser infiel, mas o Senhor continua fiel nas nossas vidas e Ele é a fidelidade, Ele é a verdade, Ele é a vida, o caminho, Ele é a perfeição. Louvado seja Deus. Nós encontramos lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, que o Senhor chama a Josué e manda que ele reúna o povo para a santificação. Louvado seja Deus. Aí é onde que nós vemos que Deus levanta homens santos para o santificar os demais. Louvado seja Deus. E a palavra diz que Josué passa o recado para o rebanho, ou seja, para os homens que Deus deu para ele cuidar, ali liderar. E o Senhor fez uma promessa, que uma vez santificado, o amanhã haveria maravilha no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje não é diferente. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, quando ela vai falando de santidade para comigo e contigo, louvado seja Deus, o Senhor está falando no mundo espiritual. Louvado seja Deus, no sobrenatural de Deus.
O que é o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida? Tem que estar acima e sobre tudo. Paulo já nos dá uma declaração, lá em Colossenses 3:2, pensai somente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Quando nós contaminamos nossos sentidos, nossos pensamentos, querendo nós incluir as coisas da terra nas coisas de Deus, do alto, louvado seja Deus, aí nós perecemos. Nós aí não vamos avante, porque a palavra de Deus, ela é a mais pura verdade, ela é poderosa e eficaz. Quando a palavra diz que ela não volta vazia para com Deus, é exatamente, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que está dentro de mim, dentro de você, purificadamente do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor, que se chama fé. E essa palavra fé, nós vemos que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, lá Paulo escreve, lá em Hebreus 12:2, Jesus diz: olha, somente para mim sou eu o autor e consumador da fé. Isso eu lembro que Paulo diz, louvado seja Deus, que ele venceu um bom combate, ele iria encerrar sua carreira e iria guardar a sua fé. E quando Cristo se coloca como autor e consumador da fé, louvado seja o nome do Senhor, ele não está falando da minha carne, ele não está falando da minha atitude carnal na terra, senão para com Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a carne ela não se santifica, ela há sim uma transformação, como nós vemos na Bíblia, louvado seja Deus, que dois homens foram transladados em vida dessa terra para com o Senhor. Primeiro, Enoque, depois Elias. Há quem diga que Moisés também, mas os relatos da Bíblia nos dá a entender que um anjo, um arcanjo de Deus brigou pelo corpo de Moisés. Louvado seja Deus. Isso está lá em Judas, versículo 6, que só tem um capítulo, uma página. Então, aí nós vemos, louvado seja Deus, que o entender que Deus tem para cada um de nós, sim, é diferente de um para com os outros. Mas é válido lembrar que o Senhor disse: se dois concordar em meu nome ou mais na face da terra, lá em cima o Senhor também o concordará. Louvado seja Deus. E se houver discordância aqui na terra, lá em cima também Deus não concorda. Isso nós vamos ver lá em Amós 3:3, que o Senhor diz que porventura pode andar dois se um não concorda com o outro? Isso é uma pergunta, ela é muito forte para nós, porque nós trazemos para a terra, nós não deixamos ela, louvado seja Deus, no sobrenatural, nós trazemos para o natural. Como assim? Em desavença dentro dos ministérios, das denominações e da desconcordância dos estatutos, aí, ou seja, as planilhas, os planejamentos humanos, de um para com os outros, e muitos não concordam. E eles entendem que se um ou outro não concorda aqui, é melhor que o outro siga o caminho dele e vai para outro canto. Aí começa a fazer as colocações. Louvado seja Deus, entre Paulo e Timóteo, entre Paulo e Pedro, louvado seja Deus, e Tiago, e não tem nada a ver com isso. A palavra que Deus fala ali no profeta Amós, se você prestar bem atenção, o que ele fala no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, e depois você dá uma olhadinha no versículo 7, que você vai entender o que Deus está falando ali no versículo 3. Ele diz: se eu e ele não andar em conjunto, com a conjuntura do entendimento da fé para com a obra dele, se eu não tiver de acordo com o que Deus me ordena na palavra, é óbvio que Deus jamais estará comigo. Agora, se eu concordar com Deus em tudo que está escrito, se assim eu colocar em prática, aí é certo o que se conclui lá no Evangelho de João, capítulo, louvado seja Deus, capítulo 15, versículo 7, que o Senhor diz: se ele estiver em mim e eu estiver nas palavras dele, tudo que eu pedir em nome dele será concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dessa forma, nós vemos aí
tudo que Deus tem para oferecer para nós. Então a santidade que Deus nos pede hoje é o meu entender dentro das Escrituras Sagradas, louvado seja o nome do Senhor, nada mais, nada menos de que pensarmos, praticarmos somente, louvado seja Deus, as coisas do alto, coisas que, louvado seja o nome do Senhor, nós não estamos vendo, mas se nós crer, elas virão ao nosso encontro. Isso é bem certo que Marcos 11:24, o Senhor vai estar lá dizendo: se em oração com fé eu pedir ao Senhor, louvado seja Deus, mesmo que meus olhos não estejam vendo, mas aquilo já se faz real e verdade na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, orando com fé, será alcançado. Louvado seja o nome do Senhor, pela plenitude, pelo poder de Deus e a misericórdia dele que dura para todo sempre nas nossas vidas. Isso é de santo para santo, louvado seja Deus. Mas existe o segundo que eu vou entrar agora, louvado seja Deus, que fala de profanidade. A profanidade, ela está hoje literalmente, visivelmente, dentro das denominações, ou seja, das casas de orações, ou seja, como o homem fala, das igrejas, louvado seja Deus. Vale lembrar que Atos 17, 24 e 25, o Senhor, ele reseta isso aí, ele aniquila isso aí da boca do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o próprio Cristo que faz isso. Ele não habita em templo feito por mão de homem, nem tampouco é servido por mão de homem. Aí está o texto e o contexto para que não haja pretexto para nenhum tipo de heresia na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A profundidade que Deus fala na sua palavra, ela tem um endereço, ela tem, louvado seja o nome do Senhor, ela tem um despertar para aqueles que não é que não concordem, louvado seja Deus, com o que os pregadores ou a maioria dos líderes religiosos ensinam em favor de si próprio. Começando, eu vou pegar um pouco leve. Vamos começar lá em Jeremias 5, 26 e 27. Ali nós vamos ver ímpios no meio do povo de Deus, preparando, ou seja, laços para prender homens, como um passarinheiro, misericórdia, louvado seja Deus. É uma gaiola cheia de pássaro, diz o Senhor, são as vossas casas, cheia de engano, de profanidade, e isso serve para os seus engrandecimento e enriquecimento. Isso estou pegando leve, tá? Isaías 56, 10 e 11. Ali nós vemos que cada um busca, né, por seu próprio caminho, por seu próprio ventre, e esses tais chamados de cães são eles pastores, misericórdia. Aí está o outro lado que Deus quer que eu e você veja o que está acontecendo dentro e ao nosso redor, nos ambientes que muitas das vezes é edificado em nome de Deus, para pregar a palavra do Senhor, mas não passa de uma agência para agenciar e cadastrar, ou seja, os remuneradores para cumprir com uma exigência de um estatuto eclesiástico dentro da obra de Deus, em termos de financiar mais e mais ainda a descredibilidade, a descrença e a profanidade em muitos lugares nós vemos, como por exemplo, a segunda parte foi, louvado seja Deus, essa que o Senhor me deu, trazendo ali em Jeremias, em Isaías, e agora chegando, voltando um pouco lá atrás, que eu não poderia deixar de falar, de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, louvado seja Deus, ao versículo 12. Então é tudo isso que nós vemos hoje dentro das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro das igrejas hoje tem os necromantes, hoje dentro da igreja tem os prognosticadores, dentro da igreja hoje tem os agoureiros, dentro das igrejas hoje tem os adivinhos, dentro das igrejas hoje tem também os mágicos, misericórdia.
Então, quando nós vemos esse outro lado, antes o Senhor mandou falar da santidade para dele e os homens na terra. Louvado seja Deus. E agora a segunda parte é falando da profanidade no meio do povo dele na terra. Louvado seja Deus. E nós saindo dali, nós vamos encontrar o livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11, que esse povo ensina por engano, esse povo ensina com interesse para adivinhar, esse povo ensina ao seu próprio interesse na obra de Deus, e o Senhor eles ainda diz na presença de Deus, e porventura não há Deus no meio de nós, nenhum mal vai nos acontecer. E nós vemos esses profanos aí, louvado seja Deus, dentro do Evangelho de Cristo Jesus, mas eu creio que assim como a palavra diz que o joio e o trigo podem crescer junto, a certeza que eu tenho e a alegria que eu tenho na minha alma e no meu coração, que no dia da grande ceifa é o Senhor quem vai fazer a escolha. Louvado seja Deus. Então é necessário. Então, meus amados e queridos irmãos, finalizando já, louvado seja Deus, ainda na segunda parte, nós vamos olhar o que está escrito, louvado seja Deus, da profanidade lá em Ezequiel 44, 23, que nós deveríamos ser ensinados, misericórdia, louvado seja Deus, mas essa não é verdade. Mateus 7,15, nós vemos também 2 aos Coríntios 11, 13,